TV Shalom. Não é no território que Deus quer colocar trono, porque o desejo de Deus não é governar Saramandaia, o governo de Deus não é governar Salvador, o governo de Deus não é governar a Bahia e nem o Brasil, porque se Deus quisesse governar território, não tinha prefeito, não tinha deputado, não tinha governador. E qual é o desejo de Deus? É colocar um trono na vida de Iago, é governar nossas vidas. Motivo de muita alegria, prazer imenso estar retornando mais uma vez a esta casa de oração. Nesta noite, tendo a oportunidade de estar cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Amém? Quantos estão alegres? Que Deus abençoe o nosso pastor, toda a liderança deste ministério, o corpo de obreiros. Que Deus continue abençoando você que é membro deste ministério, abençoado. E você que está visitando nesta noite também, receba meu abraço em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico. Abra por favor sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Procure o capítulo de número 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Quem encontrou, dê glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Meus amados, o texto que nós tomamos como áureo nesta noite é narrado por 3 dos 4 evangelhos de Jesus, a saber, o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos e Lucas. E cada um destes evangelistas, ao narrar este acontecimento, vai trazer sua particularidade sobre este assunto, narrando fatos distintos um dos outros, mas que não trazem nenhuma contradição, apenas complementam esta história, fazendo com que ela chegue a cada um de nós com uma riqueza extraordinária de detalhes. Marcos, ao narrar este texto, diz que Jesus, após aumentar a fé de um pai, livrando-o da sua aflição, expulsando um espírito imundo da vida do seu filho, partiu da Galileia para Cafarnaum. E Jesus, neste trajeto, não quer ser encontrado por ninguém. E ele tem seus motivos, já que queria ensinar seus discípulos, instruir os obreiros que havia chamado para o ministério. Esta atitude de Jesus nos mostra que
o seu perfil de líder entende que talento na vida de um obreiro não é suficiente para entregar nas mãos dele uma grande responsabilidade no reino dos céus. Jesus, em seu coração, tinha muito maior preocupação com o caráter de cada um destes homens do que a qualidade das suas mensagens ou do tamanho dos resultados que gerariam no reino dos céus. Isso fica muito nítido quando nós examinamos os temas que eram abordados por Jesus e oferecido a estes discípulos na ausência das multidões. Eram temas que construíam o caráter daqueles que se assentavam aos seus pés para ouvi-lo. Temas confrontadores, temas que confrontam até nos dias atuais qualquer homem, temas que confrontam até em nossos dias qualquer mulher. Temas como o amor estavam presentes nos ensinos de Jesus. Temas como o perdão. Quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Temas como a fé, como a obediência, temas como a humildade. E quando os ensinos verbais de Jesus não eram suficientes para gerar nos seus discípulos uma marca de aprendizado, então essas lições se tornavam práticas. E Jesus utilizava dos recursos que estavam à sua disposição para ensiná-los. Muitas vezes, as próprias atitudes de Jesus eram uma aula para cada um daqueles homens. A vida de Jesus em si era uma faculdade para aqueles homens que lhe acompanhavam no ministério. Jesus utilizava tempestades para dar aula àqueles homens. Jesus utilizava objetos e elementos muito simples do nosso cotidiano, como uma bacia, um pouco de água, e unindo estas duas coisas dava uma aula impactante sobre humildade para eles. Um simples momento do culto era o suficiente para Jesus ensinar. Uma viúva em direção à arca do tesouro, com uma pequena oferta, mas um grande sentimento de confiança em Deus no seu coração, era o suficiente para Jesus ensinar aqueles homens os valores sobre o reino dos céus. E no capítulo de número 18, que nós fizemos menção nesta noite, não é diferente. Jesus está usando uma criança e, ao meu ver, está dando uma das melhores aulas que aqueles obreiros, aqueles discípulos já tiveram sobre o reino dos céus. A necessidade desta aula vai surgir quando uma discussão nasce no meio daqueles discípulos, nesta viagem que está sendo feita da Galileia para Cafarnaum. Marcos, ao narrar esta história, vai dizer que nesta viagem, estes homens começam a se ocupar com aquilo que nunca deveria ter se tornado a ocupação deles. Eles começam a disputar entre si. Eles começam a discutir. Eles começam a brigar entre eles. E aqui eu preciso chamar sua atenção, porque o grupo que está disputando aqui não é o dos herodianos. O grupo que está disputando aqui não era o dos saduceus. Não era o grupo religioso dos fariseus que estavam em disputa. Não era nenhum partido do sinédrio. Não era o grupo violento dos zelotes, não. Marcos, ele é muito claro, quem está envolvido nesta briga são os discípulos de Jesus. Homens que foram chamados por ele. Homens que foram escolhidos por Jesus para realizar uma grande obra na face dessa terra. Quem está brigando entre si aqui não é um grupo que começou a andar junto há pouco tempo.
Muito pelo contrário, este grupo já anda junto há quase 3 anos. São quase 3 anos congregando juntos, mas eles estão discutindo, eles estão brigando entre si, eles estão disputando. Há algum tempo andam com Jesus, têm o melhor líder, eles têm o melhor pregador da sua época. Eles dormem ouvindo Jesus, eles acordam ouvindo Jesus, eles passam o dia observando as atitudes de Jesus. Que coisa feia é nós atentarmos para nossos dias e percebermos que nos discípulos de hoje continuam existindo as mesmas atitudes que existiam na vida destes discípulos aqui. Homens que ainda não entenderam que o Evangelho não é um campeonato. Homens que ainda não entenderam que o Evangelho não é uma competição. Pregadores e cantores que ainda não entenderam que este lugar não é lugar de disputa. E pior do que ver pregadores e cantores disputando, é perceber que o público virou jurado deles. A plateia. Mas nesta noite, eu quero crer que esse espírito de disputa não vai encontrar espaço no seu ministério, não vai encontrar espaço no seu coração. Quem prega, pregue para a glória de Deus. Quem canta, cante para a glória de Deus. Quem profetiza, profetize para a glória de Deus. Que nesta noite toda vaidade caia por terra e que o nome dele seja glorificado. Eles estão na viagem, se ocupando com aquilo que nunca deveria ser a ocupação deles. E é interessante ver o posicionamento do líder destes obreiros. Porque quando Marcos narra esta história, Marcos vai dizer que quando eles chegam ao destino, em Cafarnaum, e entram dentro de casa, Jesus aborda a discussão da viagem. E pergunta para eles: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Perceba que pelo relato de Marcos fica muito nítido que aquilo que os discípulos estavam fazendo durante aquele caminho, em nenhum momento esteve fora do conhecimento do nosso Senhor Jesus. A própria expressão de Jesus nos revela isso. Olha esse detalhe, Jesus diz: o que é que vocês estavam discutindo? Se Jesus está falando dessa forma, logo Jesus percebeu que durante a viagem uma discussão estava acontecendo. E a pergunta de Jesus aqui aos discípulos não é de alguém que não sabe o que acontece. Muito pelo contrário, Jesus estava a par de tudo. Apenas havia chegado o momento de trazer à tona a discussão da viagem. Isso nos mostra que Jesus estava os observando durante todo o trajeto. Isso é interessante porque nós sabemos muito bem, e até pregamos e cantamos, em nossas oportunidades damos saudações dizendo que Ele tem os olhos como chama de fogo. Mas como esses discípulos, em alguns momentos nos ocupamos com algumas coisas que nunca deveria ser a nossa ocupação e nos esquecemos que Ele está nos vendo, que Ele está nos observando. Só que isso confrontou o meu entendimento, porque quando eu percebi que Jesus estava a par de tudo e não interrompeu a briga daqueles homens,
não os interrompeu no momento que estavam disputando. Eu me perguntei: Senhor, por que o Senhor não parou tudo? Jesus poderia muito bem ter entrado no meio daqueles homens e ter dito a cada um deles: parem, 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 vocês estão errados. Mas não, Jesus, muito pelo contrário, vai deixar eles à vontade. Querem disputar? Disputem. Querem brigar? Briguem. Querem se ocupar com aquilo que nunca deveria ser a ocupação de vocês? Se ocupem. E aqui, os discípulos estão correndo um grande perigo, porque o fato de eles não estarem sendo repreendidos pela atitude que eles estão cometendo, não significa que Jesus está aprovando-as. Tem muita coisa que Jesus está reprovando, mas está dizendo: fica à vontade. Tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus, mas Ele está dizendo: ó, quer fazer? Faça. E qual é o propósito dele? Ele só quer ver até onde você vai com isso. Ele só quer saber até onde você vai insistir com este negócio. Ele só está te dando corda, mas o carretel está na mão dele. E quando ele puxar, ele vai tratar deste negócio. Aramara, séria, mandaraça. Quando ele puxar, ele vai trazer à tona este assunto. Quando ele puxar, ele vai tratar destas atitudes. Quando eles estão dentro de casa, em Cafarnaum, Jesus toma uma criança, traz para o meio deles. E eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre esta criança. Eu sei que você já ouviu muitos ensinos, muitas aplicações. E eu não estou aqui para desfazer de nenhuma delas, porque de fato algumas delas condizem com aquilo que Jesus requer de nós em sua presença. Algumas aplicações que você já deve ter ouvido, como: Jesus usa a criança porque a criança não guarda mágoa. Jesus usa a criança porque a criança tem uma disposição para o aprendizado. Jesus usa a criança porque criança é dependente do pai e da mãe. São aplicações interessantes, mas não é o ensino original de Jesus dentro deste texto. Quando Jesus toma esta criança e traz para o meio desses discípulos, Ele tem uma aula específica para dar a eles. E nós só vamos entender a aula de Jesus com esta criança se nós entendermos a pergunta que está sendo feita por estes homens aos pés de Jesus. E qual é a pergunta? Eles se assentam e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Para compreendermos esta lição, precisamos entender o que é reino dos céus na mentalidade de Pedro. O que é reino dos céus na mentalidade de João. O que é reino dos céus no entendimento destes homens. Porque reino dos céus no entendimento da igreja atual é totalmente diferente do entendimento destes homens sobre o reino dos céus. Nós temos nosso entendimento iluminado pelo Espírito sobre este assunto. Estes homens não tinham esta iluminação. O que era o reino dos céus no entendimento judeu? Só nível de informação. O reino dos céus era uma temática muito interessante para os judeus, principalmente na época de Jesus. Talvez você se recorde que quando João, ele aparece na beira do Jordão, ele anuncia a chegada de um reino. E a consequência é multidões de todas as partes se deslocando até aquele culto.
E não pensem vocês que eles estavam indo ao culto porque quem estava pregando no culto se vestia de forma diferente dos demais, ou porque a alimentação daquele homem também era diferenciada. Não, eles iam àquele culto interessados na temática da mensagem: reino dos céus. Então eles eram interessados a ir ao culto pelo motivo certo, porém com um entendimento equivocado sobre o que estava sendo anunciado. Qual era o entendimento de quem ia para o culto de João? Era que esse reino dos céus, que os judeus tanto esperavam, iria trazer uma mudança exterior para o cenário que eles estavam inseridos. O entendimento judeu era esse: o Messias vai vir, e de alguma maneira poderosa, ele vai nos libertar do poder de Roma. Vai estabelecer um trono em Israel, e deste trono ele governará Israel e as outras nações. E este entendimento, meus irmãos, fica muito claro quando nós abordamos algumas atitudes dos discípulos, algumas atitudes dos judeus, e percebemos como Jesus procurou desconstruir esta ideia no entendimento deles. Talvez você se recorde quando Tiago e João, de forma particular dos demais discípulos, chamam Jesus e fazem um pedido para ele: Senhor, nos concede que no teu reino um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Parece um pedido comum, sim ou não? Mas olha a resposta de Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por que Jesus responde o pedido daqueles homens desta forma? Simples, porque Jesus sabia que o pedido daqueles homens era pautado em um entendimento equivocado sobre o reino que estava sendo estabelecido por ele. Talvez você também se recorde que na multiplicação de pães e peixes, após a multidão estar saciada, eles tentam fazer de Jesus rei. E a atitude dos judeus revela o entendimento deles sobre o Messias. O Messias tem que sentar em um trono. Vamos colocar uma coroa na sua cabeça, um cedro na sua mão, dará autoridade para que ele nos governe. Só que qual foi a resposta de Jesus à atitude daqueles homens? O texto diz: e Jesus retirou-se. E a atitude de Jesus é uma resposta ao entendimento dos judeus. É uma resposta que diz: vocês não entendem o verdadeiro significado do reino dos céus que eu estou trazendo para vocês. E o que dizer então da mensagem pregada por Jesus aos líderes religiosos da época, os teólogos? Homens que tinham um profundo conhecimento, estudavam o assunto e ensinavam nas escolas rabínicas aos seus discípulos este tema. Olha o que é que Jesus diz para eles, isso daqui é muito profundo. Não cuidem vocês que o reino dos céus está ali ou acolá, porque o reino dos céus não vem com aparência exterior. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando que o reino dos céus será o trono estabelecido em um território. Vocês estão pensando que eu vim estabelecer um trono na Galileia, que o trono será estabelecido em Cafarnaum, ou o trono será estabelecido na Judeia. Mas Jesus conclui combatendo aquele entendimento, dizendo: o reino dos céus está dentro de vós. Se o entendimento judeu
era de que o reino era um trono e um território, Jesus combate dizendo: não é no território que Deus quer colocar trono, porque o desejo de Deus não é governar Saramandaia, o governo de Deus não é governar Salvador, o governo de Deus não é governar a Bahia e nem o Brasil, porque se Deus quisesse governar território, não tinha prefeito, não tinha deputado, não tinha governador. E qual é o desejo de Deus? É colocar um trono na vida de Iago, é colocar um trono na vida, na sua, é governar nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo. Deus quer colocar um trono dentro de vocês. Para quê, Iago? Para governar sobre meus desejos, para governar sobre as minhas vontades, para governar sobre os meus instintos, para governar sobre os meus pensamentos. Deus quer colocar um trono dentro de nós. Tem um trono de Deus aí? Então perceba que o ensino de Jesus é de que dentro do homem existe um trono. A pergunta é: quem está sentado nele? Quem está o ocupando? Quem está no governo? E pasme, meus irmãos, nem todos que ocupam uma cadeira aqui têm o trono dentro de si ocupado pelo Deus da igreja. Iago, como é que eu descubro quem é que está sentado no trono que existe aqui? Simples, analise suas atitudes. O que anda saindo da sua boca nas mesas que você senta. O que os seus ouvidos têm procurado ouvir. O que a sua mente tem alimentado a pensar. O que o seu corpo tem buscado para vestir. Os ambientes que você tem buscado para frequentar. O tipo de aliança que você está fazendo por aí. Mas Iago, é tão difícil ser governado por Deus em um tempo onde muitas coisas que antigamente eram escandalosas se tornaram extremamente normais. Eu sei. Iago, é tão difícil ser governado por Deus em um tempo onde a sensualidade já entrou até mesmo dentro dos templos. Eu sei. É tão difícil ser governado por Deus em um tempo onde a nudez está exposta em todos os lugares. Eu sei. Mas não é desculpa para você viver sendo governado pelo inimigo de Deus. Olha o que é que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo pelo apóstolo João. Escute isso. Jesus escreve à igreja de Pérgamo dizendo: eu sei que o lugar que vocês habitam tem um trono de Satanás. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu sei que o lugar que vocês moram, o território que vocês estão, é governado pelo diabo. Mas vocês, a minha igreja, são fiéis à minha palavra. Então não culpe o ambiente pela vida que você leva. Não interessa qual é o trono que governa do lado de fora. Há possibilidades de viver uma vida santa. Isaías capítulo de número 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não foi depois da morte de Uzias, foi no ano que morreu. Alguns conteúdos históricos afirmam que Uzias ainda estava vivo quando Isaías teve essa visão. Isto faz muito sentido. Porque qual é a temática principal da visão de Isaías?
é a santidade de Deus. E quem era Uzias? Um governador leproso. Então a visão de Uzias é um contraste entre o trono da terra e o trono de Deus. Por quê? Porque quem ocupa o trono de baixo é leproso. Mas Isaías está vendo alguém no trono de cima. E Isaías está vendo que quem está lá é diferente de quem está aqui. Isaías está vendo que quem está lá é santo. Isaías está vendo que quem está embaixo mente, mas quem está lá fala a verdade. Quem está embaixo vive da forma que quer, mas quem está lá em cima, então para de olhar para a lepra de quem senta embaixo, começa a olhar para a santidade daquele que ocupa o trono de cima. Posso te falar uma coisa? Sua vida nunca dependeu dos decretos do trono de baixo. A última palavra da sua vida vem do trono que está lá em cima. Êxodo diz que quem estava sentado no trono de baixo olhou para o povo de Israel e disse: vocês não vão crescer. Quem estava sentado no trono de cima disse: quero ver parar. Cresce, Israel. Cresce, Israel. Se multiplica, Israel. Atos capítulo de número 12. Quem estava sentado no trono de baixo disse: prende Pedro, amanhã mata. Quem estava sentado no trono de cima disse: vai lá, anjo, solta Pedro, porque a última palavra é minha. Daniel capítulo 3, quem estava no trono de baixo disse: lança na fornalha. Quem estava no trono de cima disse: vou descer na fornalha, vou passear com aqueles homens, porque a última palavra. Aí eu não sei por que você fica: vou desviar. Por quê? Por causa da lepra, quem está embaixo? Vou trocar de congregação, lá também tem lepra, filho. Olha para a santidade quem senta lá. E você vai florescer como a palmeira. Então esse é o entendimento judeu sobre o reino dos céus. Vocês conseguiram entender? E por que os discípulos estavam discutindo? Simples, vou te explicar a discussão deles. Quando este texto é pregado, muitos ignoram o contexto de Marcos sobre esta história. E qual é o contexto de Marcos? Jesus está chamando eles para o discipulado, para o ensino. Qual é o tema do culto de doutrina de Jesus? Simples, a morte dele. Jesus está dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e vai morrer. Aí no versículo abaixo diz assim, ó: mas os discípulos não entendiam suas palavras. Por quê? Porque não cabia dentro do entendimento judeu sobre o Messias, um Messias que vem, estabelece trono e morre. Aí no versículo após começa a disputa: quem é o maior no reino dos céus? E quem está discutindo está pensando o quê? Simples, se ele está ensinando para a gente que ele vai estabelecer o reino, mas vai morrer, isso significa o quê? Ele vai, mas o trono fica. E se o trono fica, alguém tem que sentar nele. E se o trono fica, alguém tem que ser voz de comando. Alguém tem que liderar este povo. Alguém tem que governar. Aí começa a briga. Quem é o maior no reino? Essa briga, quem é o maior no reino, não é quem prega mais, quem canta mais, não. É quem terá a posição mais elevada. Quem será a autoridade maior entre nós? E se eu disser para você que a temática da discussão deles nunca foi o verdadeiro problema para Jesus? Porque se maior aqui é posição, Jesus constituiu o maior. João 21, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta meus cordeiros. Ali Pedro estava sendo constituído como pastor presidente da igreja mundial, o maior do reino da sua época.
Mas Iago, poucos dias atrás, Pedro tinha negado e arrancado a orelha de um. E daí? Jesus não levanta o líder que é aprovado por mim. Ele levanta quem tem capacidade para executar a missão. Você não tem que aprovar quem está sendo levantado, você apenas tem que se submeter à autoridade que Deus está levantando. É porque a gente pegou aquele texto de João, que diz assim: ninguém nascido de mulher é maior do que João. Mas nos esquecemos do que Jesus disse depois: mas qualquer um que quiser ser maior do que João no reino dos céus, se faça menor do que ele. Ou seja, quer ter uma posição maior do que a de João? Sirva mais do que João serviu. Se humilhe mais do que João se humilhou. Esteja disposto a perder a sua vida para cumprir a missão que Deus lhe deu, ainda que uma bandeja espere a sua cabeça. O problema de Jesus nunca foi a temática, porque entenda uma coisa: Jesus não tem problema com desejo de crescimento ministerial. Jesus não tem problema com dinheiro no nosso bolso. Jesus não tem problema com um carro bom em nossa mão. Jesus não tem problema com casa boa para nós morarmos. Jesus não tem problema com nada dessas coisas. Então, Iago, onde é que está o diagnóstico do problema? Simples. Olha o que Lucas vai narrar. Lucas vai dizer assim, ó: e enquanto eles estavam discutindo, Jesus estava olhando para o pensamento do coração deles. A discussão chegava no ouvido de Jesus, mas os olhos de Jesus buscavam o pensamento. Quer posição, mas deixa eu ver para quê. Quer crescer, mas deixa eu ver para quê. Quer pregar, mas deixa eu ver para quê quer pregar. Quer cantar, mas deixa eu ver para quê quer cantar. Quer ser consagrado, mas deixa eu ver para quê você quer ser consagrado. E o que Jesus encontrou no coração daqueles homens é o que Jesus continua encontrando no coração dos obreiros do século 21. Eles queriam a posição, mas não pelas responsabilidades que a posição traria para eles. Eles queriam a posição, mas não para poder usar a autoridade que a posição lhe daria para gerar obras maiores do que aqueles estavam gerando. Eles queriam a posição pelo status que ela estava fornecendo. Eles queriam a posição pelos privilégios da posição, pelos benefícios que ela traria para a vida de cada um deles. Era por isso que eles queriam crescer. E nessa noite o Senhor está perguntando a cada um de nós: queremos tantas coisas aqui, mas queremos para quê mesmo? Porque tem gente que, quando não era evangelista, evangelizava. Alcançou a posição, deixou de fazer o que fazia. Tem gente que trabalhou tanto, suou tanto, mas só para alcançar a cadeira que desejava. Alcançou a cadeira que desejou, parou de trabalhar. E o que Deus está falando nesta casa é isto: eu não te dei o que te dei para você fazer menos do que você fazia. Lembre-se do que está escrito: quanto mais é dado, mais será cobrado. Eu te dei a autoridade que eu te dei, porque eu quero resultados maiores do que o que você me dava antigamente. É por isso que hoje nós encontramos púlpitos estéreos,
que não frutificam, que não produzem nada, membros infrutíferos, porque não tem no púlpito um exemplo a seguir. E olha o que é que Jesus está ensinando a estes homens. Eles estão brigando por posição. E o fato de eles brigarem por posição revela que no coração deles havia um desejo excessivo por cadeira. Você já percebeu que tem gente que é obcecado por liderança? Para ele só presta se ele estiver na frente. Só dá se as diretrizes forem dadas por ele. Senão ele não vem. Ele não cola, não coopera, não ajuda. Brigando por posição. E o que é que Jesus está ensinando a estes homens? Meus obreiros, posição não se briga para ter. Não. Posição não se briga para ter. Posição não se adquire falando mal do outro. Posição não se adquire queimando pelas costas. Posição não se adquire puxando o tapete do ministério de quem senta do teu lado. E como é que se adquire posição? Trabalhando, servindo, se esforçando, suando no reino dos céus. Preguiçoso na obra de Deus não cresce. Jesus gosta de quem trabalha. Você nunca viu Jesus chamando um desocupado para o ministério, não. Pedro estava pescando, Mateus estava coletando impostos, Eliseu estava trabalhando com as juntas de boi. Porque aqui é lugar de trabalhar para o reino dos céus. Eles entram em Cafarnaum e Jesus pega a criança, traz para o meio daqueles obreiros. E aqui começa a aula de Jesus para eles. Olha o que é que Jesus diz para eles: se vocês não se converterem, se vocês não se converterem. Essa é a primeira lição do texto para nós, sobre a criança. Os discípulos estavam brigando, e eu falei, porque no coração deles havia um desejo excessivo por posição. Os discípulos estavam brigando porque desejavam o quê? Posição. Só que a aula de Jesus revelou que o coração que desejava posição precisava era, na verdade, de mudança. E Jesus aqui está apresentando os discípulos como é um crescimento saudável no seu reino. Quando os discípulos brigam por posição, e Jesus diz assim, ó, se vocês não se converterem, é o perfil de liderança exemplar, que não dá posição para quem não mudou de vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Querem ser alguma coisa no reino? Comecem mudando o comportamento de vocês. Quem dá posição para quem não se converteu é o homem. Quem entrega a responsabilidade na mão de quem não mudou de vida
é o homem. Jesus não. Com Jesus não tem barganha. Com Jesus não tem minha oferta. Com Jesus não tem meu dízimo paga isso, meu dízimo paga aquilo. Com Jesus não. Com Jesus é ou você muda ou você continua sentado aonde você está. Ou você se converte ou você continua sentadinho aonde você está. Com Jesus tem princípio. E o princípio do reino: primeiro você se converte, primeiro você abandona a mentira, primeiro você larga a prostituição, primeiro você abandona essa vida promíscua. Quem dá púlpito para quem não é fiel à mulher da sua mocidade são os homens. Quem dá microfone para mentiroso pregar esta verdade são os homens. Jesus não. Jesus não preza o talento acima do caráter. O Jesus, o caráter vale muito mais do que o talento. Jesus está falando para aqueles homens: vocês querem liderar. Como? Se a atitude de vocês é reprovável, que tipo de líderes vocês serão desse jeito? Olha o que é que Jesus está dizendo para eles: se vocês não se converterem e se fizerem como criança. Posso fazer uma pergunta? Sobre os ombros de quem aqui está sendo lançada a responsabilidade da mudança? Sobre os ombros dos discípulos. Se vocês não se converterem, se vocês não se fizerem como crianças, e por que você lança a responsabilidade da falta da conversão nas mãos de Deus? Você é o que você é, não é porque Deus não quer lhe mudar. É porque você não entendeu que a decisão de mudança é sua. Sabe o que significa a palavra conversão empregada por Jesus aqui no grego? A palavra conversão aqui é mudar de direção. É porque nós ficamos esperando o Espírito Santo converter, quando na verdade Ele não converte, Ele convence. E convencer não é obrigar a fazer o que Ele quer. Convencer é mostrar que o que você está fazendo é errado. Então o que é que acontece? O Espírito convence, eu me converto. O Espírito mostra para mim: Iago, é aqui que você está errando. Essa é a direção certa. E o que é que eu faço? Eu mudo de direção. Todo culto Ele te convence. Todo culto Ele aponta teu erro, mostra onde você está errando. Você não mudou de direção ainda, porque você não quer. É por isso que tem 10 anos na igreja e continua da mesma forma. É por isso que tem 20 anos, mas não sai da porta da vizinha falando mal dos outros. É por isso que tem 10 anos, mas não consegue ser fiel à mulher da sua mocidade. Decisão de mudar foi dada a cada um de nós. Qual é a aula original aqui? Simples. Os discípulos estavam brigando por voz de comando. Jesus pega uma criança que não tem voz de comando nenhuma, mas sabe muito bem obedecer uma voz que lhe comanda.
E é isso que Jesus quer ensinar aqueles discípulos. Olha, vocês estão brigando por liderança, mas vocês nem aprenderam ainda a serem liderados. Precisavam de mudança para serem líderes. Precisavam aprender a ser liderados para serem líderes. Olha para nossos dias e pense, porque você é inteligente. O que tem de gente, irmão, recebendo autoridade para liderar, mas nunca foi submisso a ninguém. Nunca sentou para aprender. Não sabe o que é ouvir o seu pastor. E o mais lindo de tudo ainda está chegando, porque Jesus vai dizer assim, ó: se vocês não se converterem, se fizerem como criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Reino dos céus aqui não é reino no céu, é reino do céu, ou seja, evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A briga dos discípulos, quem é o maior no reino? Por quê? A briga deles revela que eles acreditavam que estavam aonde? Dentro. Aí Jesus pega na aula e diz assim, ó: se vocês não mudarem, vocês nem entram. Como quem diz, vocês pensam que fazem parte, mas vocês, com a atitude de vocês, estão mostrando que vocês ainda estão do lado de fora. Desperta! E posso dizer uma coisa para vocês? Para os homens, quem entra aqui, se batiza, levanta a mão e ocupa a cadeira em culto, dá glória a Deus, canta e prega, faz parte do reino dos céus. Para Jesus não. Para Jesus você pode cantar, para Jesus você pode pregar, para Jesus você pode sapatear, falar línguas estranhas, não faltar um culto, mas se não houve mudança de vida em você, você ainda não faz parte do reino dos céus. E é aqui que muita gente cai no engano de chegar aqui numa santa ceia, pegar o pão e o cálice e achar que porque está ceando faz parte do corpo de Cristo. Eu sei que é chato ouvir isso, mas eu tenho que dizer porque foi a palavra que Deus me confiou. Nem todos que comem do pão, nem todos que bebem do cálice fazem parte do corpo dele. Mas aquele que mudou de vida, que abandonou a mentira, as práticas do passado, versículo 4, para encerrar, olha o que é que Jesus diz: qualquer um que se tornar humilde como esta criança, aqui está a lição. Em outras traduções, humilhar-se como esta criança. Humilde aqui não tem nada a ver com simplicidade. Humilhar-se aqui é se submeter à autoridade que está sobre você. Lembra de Agar? Quando Agar fugiu, Deus a encontrou no poço e disse: volta aí, a Sara.
O que foi que Pedro disse em 1 Pedro 5,6? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de... Para quê? Para que ele vos é... Então o que é que Pedro está dizendo? Quer ser honrado? Obedeça a Deus. Aí você quer ser honrado, mas você obedece quem? Quer ser exaltado por Deus, mas obedece quem? Eu tenho um filho chamado Daniel. Ele tem 3 anos de idade, meus pastores. 3 anos. 3 anos e alguns meses. Talvez alguns aqui conheçam. Ativo, irmão. Quando eu chego lá da gráfica, depois do trabalho, sento em casa, no sofá, eu digo assim para ele, ó. Essa é a lição que Jesus está querendo dos discípulos. Eu sento no sofá e digo assim, ó, meu filho, pega o controle ali para o papai. Ele pode estar fazendo o que for. Na hora ele larga tudo, porque nada é mais importante para ele do que o comando que a minha voz está liberando. Além de largar tudo, ele não me questiona porque que ele tem que fazer o que eu mando. Ele não diz, papai, porque eu tenho que ir, papai, vai você. Não, simplesmente ele vai. E o mais lindo de tudo é que ele volta assim, ó, pulando de alegria, com satisfação de obedecer o comando que eu dei a ele. É isso que Jesus está nos ensinando nesta noite. Eu quero obediência, mas não adianta obedecer reclamando. Vem abrir a igreja, mas vem batendo os pés. Vem limpar, mas vem reclamando que ninguém aparece para ajudar. Se é para fazer assim, nem faça. Até obedece, mas na hora que quer. Primeiro que eu estou fazendo, primeiro o que me interessa, depois eu vou, pai. Não, Pedro. Não, João. Quando eu falar, você para tudo. Não questione. Só vai. E faça com alegria. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a mão na sua cabeça. Vamos orar. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como você tem correspondido à voz do Senhor? Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Quando Samuel ouviu, ele disse: eis-me aqui, o teu servo ouve. O teu servo ouve aqui não é eu estou escutando. O teu servo ouve aqui é eu estou disposto a atender o teu pedido. O que é que você vai falar para ele hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nesta noite, Pai, nós somos gratos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu sei que esta palavra, Senhor, meu Deus, talvez, ó Pai, não arrancou, Senhor, Pai, deste povo, Pai, um sorriso, Senhor, do seu rosto, um sentimento, Pai, de alegria, Senhor, de euforia, Deus.
Mas eu sei, Pai, que as raízes, Pai, malignas, Senhor, da disputa, Pai. Eu sei, Senhor, que as raízes, ó Pai, da desobediência, as raízes, ó Pai, da rebeldia, Senhor, foram arrancadas pela Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite, Deus, renova, Senhor, este povo, Senhor. Pelo poder, Senhor, da Tua palavra, Pai, derrama, Senhor, a Tua graça, Pai, sobre cada um deles. E dá, Senhor, a porção, Pai, necessária para cumprir, Senhor, as Tuas ordens, ó Pai, nesta terra, Pai. Deus, que tudo, Senhor, seja, Pai, para a Tua glória, hoje e para todo sempre. Amém. TV Shalom.